O versículo de número 32 do livro de Mateus 12 diz que qualquer que blasfemar, que falar contra, que ser contra ou dirigir uma palavra contrária ao Senhor Jesus, até somente este tem ainda o privilégio e a oportunidade de se arrepender, e através do arrependimento e a confissão de pecados, ele poderá adquirir perdão. Mas a Bíblia nos afirma que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, este não terá perdão nem nesta terra e nem na vindoura. Em muitas traduções, versões da Bíblia, fala que nem no porvir, né? Nem nesta vida e nem no porvir. Ou seja, nem nesta vida e nem na outra vida após esta. Porque todos nós sabemos que diante desta humanidade, diante deste planeta Terra, vamos dizer assim, existem vidas. Que estas vidas têm que fazer uma negação de si próprio, fazer uma negação do próprio egoísmo, do próprio eu, seguir a doutrina santa de Deus, prosseguir com o Evangelho do Senhor e aí receber salvação através da graça. A palavra de Deus, ela nos dá liberdade de entender como podemos que fugir, que se desviar de uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo estava ali expulsando um demônio, um espírito maligno, que estava atormentando o homem, que ele era mudo, surdo e por muito ainda era endemoniado. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio repreender aquele demônio que estava atormentando a vida daquele homem. E o que acontece? Os fariseus começaram a murmurar entre si, dizendo: este não expulsa demônio a não ser por Beelzebul. E Jesus Cristo, conhecendo aquelas murmurações em que os fariseus estavam fazendo, aconteceu que Jesus Cristo dizendo: toda sorte de blasfêmia que será dirigida ao Filho do Homem, ele estava dizendo assim: tudo que vocês falarem contra a minha pessoa, Jesus Cristo dizendo, irão ter perdão, serão perdoados. Mas aquele que blasfemar, que falar contra, que dirigir uma palavra de ofensa contra o próprio Espírito Santo, este nunca obterá perdão. Para entender o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo, e para que nós possamos não praticar este ato de pecado grave demais, nós temos que entender: o Espírito Santo é aquele que testifica que nós realmente somos filhos de Deus. A partir do momento em que nós falamos ao contrário, que não é, isso já se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que nega o Espírito Santo, ele já está blasfemando contra o Espírito Santo. Aquele que dirige uma palavra contra o Espírito Santo, ele já está blasfemando contra o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo se aproxima, expulsa o demônio que estava atormentando a vida daquele jovem, daquele homem que estava possesso, surdo, mudo,
e além de tudo ainda estava endemoniado. E os fariseus começaram a murmurar, dizendo que Jesus Cristo estava expulsando através de Beelzebul. E Jesus Cristo disse assim: se uma casa se dividir em duas partes, tal casa não subsistirá. E se um reino for dividido em duas partes, também da mesma forma não subsistirá. E se eu expulso o demônio através de Beelzebul, quem vos expulsa vossos filhos? Jesus Cristo estava